Como falei para vocês, no nosso quadro de entrevistas hoje, nós estamos recebendo Juarez Moraes e Silva, diretor do Terminal de Contêineres de Paranaguá. Boa noite, Juarez. Que prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Você é diretor do Terminal de Contêineres de Paranaguá, diretor superintendente. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, para o telespectador da TVCI, as altas marcas que tem atingido a empresa, com movimentação recorde. Como é que está a coisa aí, Juarez? Boa noite. Primeiramente, é uma satisfação imensa estar com você, né? Também com os telespectadores da TVCI, é uma oportunidade bastante significativa para a gente poder vir conversar um pouquinho e dizer que são 10 anos de empresa, completei esse ano, né? 18 aqui no sistema portuário, um estágio bom aí em Antonina, e a gente a cada dia aprende que tem que estar aprendendo sempre, porque o sistema é muito desafiador, sempre com novos obstáculos, novas metas, né? E a gente pode dizer que num ano de crise, né, principalmente o segundo semestre do ano passado e esse primeiro, muito desafiadores, mas ainda assim a gente faz crescer não só a empresa, mas o Porto de Paranaguá e a economia do Paraná de forma bastante significativa, mesmo na dificuldade, porque passa o país com uma interferência de natureza política bastante expressiva, mas ainda assim 4% de crescimento no primeiro semestre, uma projeção aí de mais de 10% para o segundo. A gente acredita aí que mesmo nessa crise toda, o Brasil é maior do que ela, e Paranaguá, o segundo porto desse país, que tem uma cadeia produtiva extraordinária, acaba fazendo a sua parte e trazendo uma movimentação tão expressiva que acaba significando aí um crescimento ainda mais de Paranaguá no contexto todo. O TCP é um terminal de contêineres do Paraná, né? A gente pode dizer assim. A carga movimentada pelo terminal é eminentemente paranaense ou tem de outros estados também? Esse P é de Paranaguá, mas podemos dizer que é o P do Paraná também, né? Porque é o terminal de contêineres do estado e aqui da cidade de Paranaguá. A gente tem muito orgulho de que o P de TCP seja de Paranaguá. E a nossa área de influência, ela é concentrada no estado do Paraná, mas ela atinge o Paraguai, atinge Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, oeste de São Paulo e o norte de Santa Catarina, de forma bem expressiva. Quer dizer, a gente está aí posicionado para atender todos esses estados e essas regiões, mas principalmente a produção do Paraná. E o Mignon, né? Porque é uma região altamente produtiva. Mas a minha pergunta, essa alta na movimentação é no sentido da exportação e da importação? Qual é a relação que tem? A nossa cadeia produtiva é muito alavancada de uma forma equilibrada entre exportação e importação. A importação, muita matéria-prima, para atender aí os setores, principalmente do agronegócio. Que produtos você pode destacar? São os químicos para a agricultura, as autopartes para a indústria automotiva, eu diria que são os carros-chefes da importação, né? Fertilizante também em container, que cada vez cresce bastante, é uma alternativa que o mercado também adota. Na exportação, os principais segmentos são as carnes congeladas, principalmente frango. O Paraná é o maior produtor de frangos do Brasil e, por conseguinte, do mundo. É muito forte a produção, que é escoada, eu diria que majoritariamente aqui por Paranaguá. Temos também papel e celulose. E a Klabin tem uma performance extraordinária, né? É um movimento muito grande, principalmente a partir da unidade de Ortigueira, que foi o maior investimento no estado na última década. E toda essa superprodução sai por aqui. São os dois segmentos mais expressivos, além eu diria que da madeira, que é principalmente a região de Palmas, a região de Telêmaco e uma parte aí do centro do Paraná, em Guarapuava, que são regiões que são as mais importantes do estado nesses itens aí de derivados de madeira, né, todo tipo
que escoa também pelo Porto de Paranaguá. Isso estampa a riqueza produtiva do Paraná. Agora, quando você aumenta a movimentação, como o TCP vem aumentando ano a ano, também isso te demanda a necessidade de investimentos. Sim. O que vocês têm previstos de investimentos para os próximos anos? Alceuzinho, uma excelente pergunta. Nós tivemos ciclos de investimento. O primeiro ciclo de investimento que foi da implantação do terminal, isso aconteceu de 98 até 2013. O terminal foi implantado naquele modelo previsto pelo arrendamento, pela licitação que foi feita pela APA e pelo governo do Paraná. E de lá para cá nós fizemos investimentos adicionais. 2014, 15 e 16 foram 400 milhões de reais, basicamente mais berço, mais equipamentos, mais retroárea, uma estrutura de ferrovia que é a melhor estrutura do Brasil para receber o modal ferroviário. A gente já faz sobre ferrovia mais de 15% da movimentação do terminal. E está crescendo, né? E crescendo, a nossa meta é chegar em 25%, que é um padrão europeu. Não vamos conseguir chegar no padrão americano, que é 35%, porque lá todo o país está modelado para a ferrovia. E aqui, no nosso caso, a ferrovia ainda carece de investimentos, mas ainda assim nós estamos com 15%, com projeção em 3 anos para ir a 25%. É um número extraordinário. Isso é fruto dessa visão do investimento que a empresa fez e também a arrendatária do serviço ferroviário, que é a Rumo hoje, /Brado, que faz a parte de containers. Mas só para pegar esse ponto, você vai continuar respondendo. E isso é bom porque quanto mais aumentar no modal ferroviário, é menos impacto, por exemplo, no trânsito da cidade de Paranaguá, né? A ferrovia é extraordinária, porque ela, primeiro, reduz custo. Segundo, ela tem um impacto no meio ambiente bem menor pela emissão de CO2 e a mobilidade dentro da cidade, apesar de que nós precisamos projetar para Paranaguá as trincheiras aí que permita o porto ter uma via expressa que não contamine a mobilidade urbana, né? Principalmente aí com passagens que evitem o conflito entre a ferrovia e o trânsito usual da cidade. Eu acho que esse é um grande desafio de Paranaguá, algo que você defende há muito tempo. Tem que mudar o conceito, né, Juarez? O investimento sempre na faixa portuária, que é importante, mas é preciso também investimentos públicos no acesso ao porto, porque a faixa pode estar uma maravilha, mas se os acessos estiverem ruins, isso é caro para o produtor, para quem movimenta a carga. Você tem que realmente desconectar o fluxo da cidade e do porto. Os dois têm que ter a sua vida própria sem cruzamentos entre si. E isso é muito simples, é um pouco de investimento dentro da riqueza extraordinária que um porto gera. A APA está preocupada com isso, o governo do estado também. Acho que deve vir um viaduto em breve e esperamos que na sequência desse projeto, que foi assinado pelo governador há poucos dias, venham os demais, de maneira que a gente consiga realmente ter uma via expressa para o porto sem conflito com a cidade. Paranaguá merece, né? Mas voltando à questão dos investimentos, nós terminamos esse ciclo de 400 milhões em 2015 e vamos iniciar outro agora, já começou inclusive, de 567 milhões, que é a próxima etapa de expansão do terminal, que é mais um berço? Seria um berço de 220 para completar 1.100 metros na totalidade, mais 157 mil metros de pátio, mais modernização de equipamentos, porque esses equipamentos eles trabalham de uma forma massiva, você tem que estar dentro da vida útil trocando, e isso faz parte desses aportes, né? Então nós devemos começar e terminar essa obra agora, começar nesse segundo semestre e terminar até final de 2018, entregando para Paranaguá o maior investimento portuário do Brasil nesse período, seja público ou privado, um investimento muito importante e que coloca Paranaguá cada vez mais um cenário protagonista aí no sistema portuário nacional. Bom, com essas notícias sempre positivas, né, e vamos dizer, alvissareiras, né, para o nosso futuro, tem muita gente que nos assiste que já trabalha no TCP, familiares de pessoas que trabalham no TCP. Quantos trabalhadores, quantos empregos são gerados pelo TCP e qual é a projeção de aumento disso para os próximos anos? Bom, a gente, quando atua numa empresa que é protagonista, que é uma das principais empresas de Paranaguá,
a gente tem que ter a ideia do desenvolvimento do negócio e também da contrapartida em responsabilidade socioambiental. E o primeiro item de uma responsabilidade sócio é a questão da geração de emprego e renda. Nós temos 1.000 empregos diretos hoje, que são vinculados diretamente à empresa, e 4.000 entre avulsos motoristas que são das transportadoras, mas que atuam exclusivamente conosco, e empresas terceirizadas na área de segurança e limpeza e até eventualmente também de mão de obra em armazéns. Então são 5.000 pessoas que atuam diretamente do negócio TCP, e com a obra serão mais 1.000 empregos imediatos, assim que começar a obra, no dia 1 pós início da obra, são 1.000 empregos que vão, durante 18 meses, atuar na obra. A gente também é o principal contribuinte aí dos impostos municipais, isso também nos dá uma satisfação, e a par disso a gente tem uma série de programas socioambientais bem expressivos junto à comunidade, que é uma contrapartida que a gestão da empresa tem como um investimento, não é uma despesa, mas é sim algo que a gente entende que deva devolver para a comunidade parnanguara e do litoral do Paraná. Bom, Juarez, eu gostaria de ficar aqui o tempo todo, mas televisão é sempre tempo curto. Mas para encerrar, eu queria me servir um pouquinho da tua experiência no setor portuário. Você já tem 18 anos de militância na área executiva e de grandes projetos nos portos de Paranaguá e Antonina. Aquele jovem que está nos assistindo agora e que está na dúvida se para os próximos anos vai ter emprego para ele em Paranaguá ou não, o que você diria a ele? Eu diria que esse jovem tenha que se qualificar para que ele tenha bons empregos, né? A gente sabe que você tem dentro de uma estrutura corporativa uma pirâmide em relação à qualidade e à oportunidade de emprego que essas pessoas têm. Eu diria para o jovem se qualificar e vir disputar as melhores posições, não só na nossa empresa, mas nas dezenas de outras empresas aqui de Paranaguá, que são empresas de ponta, algumas são multinacionais. Então, eu diria, se qualifiquem e venham que o emprego vai ter. Principalmente na área técnica, eletrônica, mecânica, o mercado pede muito mais, às vezes, do que tem de oferta de pessoas qualificadas e sobra vaga. Então, o desafio é se qualifiquem e acreditem que Paranaguá cada vez mais vai ser uma grande alternativa para essas novas gerações, para continuar fazendo o nosso porto, né, Alceu? Um porto que é modelo aí no mundo todo, um modelo de excelência, de entrega, de competência, né? Acho que está no DNA aí da história de Paranaguá, essa vocação portuária. Esperamos que a turística também responda em breve nesse sentido, né? E acreditem, a gente vai superar tudo isso e vai fazer um Brasil que a gente se orgulhe. Que bom, Juarez. Juarez, quero parabenizar vocês, você que eu conheço a tua atuação aí à frente do TCP, toda a diretoria, os trabalhadores do TCP, porque tem muito deles esses resultados positivos que você nos traz aqui, e parabenizar o trabalho de vocês e desejar que continuem esse trabalho sempre levando Paranaguá sempre nas boas notícias, Antonina nas boas vem manchetes. junto, né? E Antonina vem junto, porque Paranaguá não faz nada sem Antonina, nem Antonina faz sem Paranaguá. E quando eu falo de você, eu lembro bastante de Antonina. Você tem uma passagem muito boa também lá por Antonina. Juarez, muito obrigado. Volte sempre ao Litoral Urgente, sempre com essas boas notícias, que é o que a nossa população espera. Parabéns aí pelo desempenho, né, desse programa, que é recente, mas eu acho que você ocupa um espaço aí junto à comunidade, defendendo as teses da nossa cidade, do litoral do Paraná. Está representando muito bem. Parabéns ao seu, muito obrigado aí pela oportunidade. Ótimo. Obrigado, Juarez. Volte sempre.